E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai começar a dar introdução aos circuitos RL, que são os circuitos indutivos, e para isso a gente vai começar a falar nas condições iniciais e finais dos indutores nos nossos circuitos, do mesmo jeito que a gente fez com os capacitores. Então vamos dar uma olhada no circuito RL mais básico de todos. É esse nosso circuito aqui, composto por uma fonte de tensão V, um resistor R e um indutor L aqui. A gente vai tentar preencher essa tabela com o que está acontecendo nos tempos 0 menos, 0 mais e infinito. Lembrando que se aqui tivesse uma chave, 0 menos seria a chave ainda aberta, 0 mais seria a chave já fechada e mais infinito seria com a chave fechada após muito tempo. Vamos ver o que acontece então primeiro com essa chave aberta. Com essa chave aberta, não tem corrente no circuito, o indutor está isolado do resto, não tem tensão no indutor. Então, a gente já preenche essa tabela aqui que VL é 0 e L com certeza é 0. O sentido de VL é essa polaridade aqui e IL é a corrente que está entrando aqui no nosso indutor. Quando a gente fecha essa chave aqui, o que vai acontecer? Olha só, lembra lá, primeiramente, que VL é igual a L dI dt. Quando a gente fecha essa chave, essa fonte aqui vai tentar passar uma corrente por esse indutor aqui. Porque é um pedaço de fio, ele vai tentar fazer com que passe uma corrente nesse resistor e, portanto, nesse indutor aqui. Mas o que acontece? A gente sabe que o indutor vai criar dentro dele um campo magnético aqui, ó. Quando essa corrente surgir, ele vai criar um campo magnético aqui dentro dele nessa direção. E como essa corrente aqui está tentando variar, ou seja, ela está tentando subir, ele vai criar uma tensão aqui, porque a gente viu lá na última aula que ele cria uma tensão que é proporcional à variação do fluxo magnético dentro do indutor aí. Então, no instante zero, o que está acontecendo? Essa corrente aqui não vai conseguir passar porque esse indutor vai criar nele uma tensão induzida contrária à tensão dessa fonte e de mesmo valor. Então, em T igual a 0 mais, a tensão aqui no nosso indutor é exatamente igual a V. Se a tensão é igual a V, a gente tem V aqui, não tem diferença de potencial no resistor. Então, a corrente é 0. Se tu lembrar lá na última aula, a gente falou que os indutores, eles são sensíveis à mudança de corrente, ou seja, eles não variam a corrente de uma hora para outra, do mesmo jeito que os capacitores não variavam a tensão de uma hora para outra. Então não vai ter saltos nos nossos gráficos de corrente para o indutor. O que vai acontecer no tempo mais infinito então? Essa corrente tentou variar bastante no início, mas à medida que a corrente vai aumentando, ela varia menos. Se ela varia menos, esse dI dt aqui vai ficando cada vez menor. Quanto menor o dI dt, menor é o nosso VL aqui. Depois de muito tempo, já não tem mais variação de corrente. Ou seja, no gráfico da corrente, a gente vai ter uma coisa que vai começar a ficar constante. Se isso aqui começa a ficar constante, essa derivada aqui vai para zero e, portanto, a tensão no indutor vai para zero também. Então, para a gente preencher aqui, no tempo mais infinito, o que acontece? Essa corrente aqui passa por esse indutor de forma constante. Então, esse indutor vai se comportar como se ele fosse um fio. Vai ter um campo magnético dentro dele, mas não vai ter variação nesse campo magnético, portanto, não vai ter tensão induzida no indutor. Então, o VL no tempo mais infinito é igual a zero. E o VL e o IL no tempo mais infinito, esse indutor se comporta como um fio. Então, a gente tem um circuito com uma fonte de tensão e um resistor. Portanto, o IL vai ser igual a V sobre R. E aí a gente conseguiu criar essa nossa tabelinha aqui e entender como é que funciona o indutor
logo depois que tu fecha a chave e em tempos muito longos. Vamos fazer umas observações aqui então, olha só. O que está acontecendo ali? No tempo igual a zero, o indutor se comporta como um circuito aberto. Por que isso? Porque ele gerou uma tensão contrária à tensão da fonte e não deixou corrente passar no circuito. Se não tem corrente passando no circuito, isso aqui é então um circuito aberto. Então, a gente vai preencher essa tabela aqui, ó. O indutor, nos tempos logo depois de fechamento da chave, se comporta como um circuito aberto. O capacitor, se tu lembrar lá, ele era aquelas duas placas paralelas e a corrente passava por ele livremente e ele se comportava, na verdade, como um curto-circuito. Por indutor é o contrário, olha só. No tempo tendendo ao infinito, já não há mais variação da corrente. Se não há variação da corrente, não há tensão induzida nos terminais indutor. Portanto, ele se comporta como um curto-circuito. Curto-circuito significa sempre que a tensão é igual a zero. Circuito aberto significa sempre que a corrente é igual a zero. Então, se a tensão é igual a zero no tempo igual a infinito, então o indutor se comporta como um curto-circuito. O capacitor, por outro lado, se tu lembrar, ele vai se carregar até ficar com a tensão igual à da fonte. Quando a tensão fica igual à da fonte, ele se comporta aí como um circuito aberto e não tem mais corrente no nosso circuito RC. Então, o capacitor se comporta aqui como um circuito aberto. É sempre bom fazer as analogias entre capacitor e indutor, porque muitas vezes as pessoas têm mais facilidade em algum deles. Ou eles entendem melhor o funcionamento do capacitor, que são duas placas paralelas, ou entendem melhor o funcionamento do indutor, que é aí uma bobina com várias espiras. Dependendo do que tu souber melhor, tu pode usar ele e se basear no outro, porque quase sempre vai ter uma analogia contrária aí.